A primeira história de hoje vem de uma conta do TikTok chamada Jack-O-Lantern Stories. E, segundo o próprio autor, o que apareceu ali no vídeo seria um caso de atividade poltergeist dentro de uma casa. A gravação começa com o dono da residência, parado no topo da escada. Do andar de baixo, é possível ouvir batidas estranhas, secas, repetidas, como se alguém estivesse se movendo pela casa. O problema é que, antes de descer, ele deixa uma coisa clara. Ele está completamente sozinho. Ou pelo menos, deveria estar. Curioso, ele decide investigar. Desce alguns degraus, se aproxima da cozinha e chama por alguém. Can you hear banging coming from downstairs? It woke me up this morning. But there shouldn't be anybody down here. Hello? Oh my God. Hello? Hello? What the... Oh, Will, you okay? Hello? Oh my God, what's going on? Então, de repente, uma taça de vinho é arremessada ao chão. O vidro se estilhaça. E antes que ele consiga entender o que acabou de acontecer, outro objeto chama a atenção. Uma caneca sobre a mesa parece se mover sozinha. Devagar o bastante para ser vista, mas rápido o suficiente para deixar a cena ainda mais estranha. E como se as batidas e os objetos já não fossem suficientes, uma voz baixa, quase incompreensível, parece surgir na gravação. Hello? O vídeo chama a atenção justamente pela sequência. Primeiro as batidas, depois a confirmação de que ele estaria sozinho. Em seguida, o vidro quebrando, a caneca se movendo. E por fim, aquela voz quase escondida no som da gravação. Claro que muita gente duvida. O vídeo usa um filtro que imita filmagens antigas, e isso fez vários espectadores acreditarem que tudo pode ter sido encenado. E essa suspeita é válida. Na internet, qualquer registro paranormal precisa ser analisado com cuidado. Mas existe um detalhe curioso. O próprio autor afirma ter uma grande coleção de objetos supostamente amaldiçoados. Isso não prova nada. Mas levanta uma pergunta. Se aquilo foi encenação, por que ligar a história justamente a objetos com essa fama? E se não foi, será que alguma coisa dentro daquela coleção teve relação com o que aconteceu na casa? No fim, o vídeo não entrega uma resposta. Só deixa a dúvida. O que realmente se moveu ali dentro? Algo invisível estava naquela cozinha? Ou tudo foi apenas uma cena muito bem planejada? Deixe sua teoria nos comentários. No TikTok, um perfil chamado The Black Orchard Films publicou, em junho de 2026, um registro que começa de um jeito quase banal. Segundo ele, era apenas uma tarde comum. Ele estava sentado no sofá. A televisão estava à sua frente. E a ideia era simplesmente assistir alguma coisa. Nada naquele momento parecia fora do lugar. Até que ele olhou para a tela desligada da TV e percebeu algo refletido ali. Am I tripping or is that? Someone sitting on my couch, but like, there's no one there. What? But like, there's no one there. There's no one on the couch. Oh my God, it's gone. No reflexo, parecia haver uma figura escura sentada no sofá, como se alguém estivesse ali atrás dele. A parte mais estranha é que ele não fica apenas olhando para o reflexo. Ele vira a câmera imediatamente. Mostra o sofá. E o lugar onde aquela figura parecia estar sentada está vazio. Não existe ninguém ali. Nenhuma pessoa. Nenhum movimento. Mas, segundo ele, aquilo não parecia apenas uma distorção de luz. O posicionamento da figura, o momento em que apareceu e o fato de estar exatamente no sofá faziam tudo parecer intencional demais para ser ignorado. Para outros, a explicação mais provável é que o vídeo tenha sido encenado. Nos comentários,
Muita gente apontou possíveis cortes quando a câmera gira, além de diferenças no sofá entre o reflexo e a imagem real. Também chama a atenção a reação tranquila dele, mesmo depois de supostamente ver alguém sentado atrás de si. Então, o que apareceu refletido naquela televisão? Havia realmente algo sentado no sofá? Ou tudo tem uma explicação muito mais simples do que parece? Deixe sua teoria nos comentários. Chase Baxter e sua esposa, Rachel, decidiram passar a noite na casa do avô dela, que havia falecido recentemente. O idoso havia morrido dentro da própria casa apenas um mês antes. A princípio, o casal estava apenas se preparando para dormir. Mas, de repente, algo realmente assustador aconteceu. How you doing? You okay? I don't know. You a little freaked out? A little bit. So, we were just going to bed and we're not... Let me just show you. Like, we've literally had to put the bag up against the door because we're not sure. And like, we're literally just... Embora não houvesse correntes de ar dentro da casa, a porta do quarto começou a se mover aleatoriamente, como se uma força invisível estivesse puxando-a rapidamente de um lado para o outro. Como era de se esperar, Chase e Rachel ficaram assustados com aquele fenômeno estranho e inexplicável. Eles decidiram arrumar as coisas e sair da casa. Mas é aqui que tudo fica ainda mais assustador. Okay, so we're leaving. We got all of our stuff packed. Oh. What? Oh my gosh. Okay, yeah, we're out here. Rachel's already in the car. I'm leaving, like, I don't know what's going on. Enquanto Chase recolhe a bagagem, a porta do quarto se fecha com força logo atrás dele. E, mais uma vez, começa a se mover de um lado para o outro. Desta vez, ainda mais rápido do que antes. Chase diz que, até hoje, não faz ideia do que poderia ter causado aquele estranho movimento da porta. Algumas pessoas acreditam que poderia ser o fantasma do avô de Rachel, que havia falecido recentemente. Outras acham que talvez fosse algo muito mais sinistro que havia se instalado naquela casa. E você? O que acha que foi aquilo? Em março de 2025, o perfil Andy V Official, no TikTok, publicou uma gravação ligada a um episódio estranho que teria ocorrido em Chilca, no Peru. O vídeo abre com Andy falando para o celular. Depois, há um corte. A câmera passa a mostrar a área onde tudo supostamente aconteceu. Nada parece muito claro, mas, perto da marca de 38 segundos, a cena muda. Algo surge de repente no enquadramento. A forma lembra um membro longo, quase como um braço, saindo de uma criatura impossível de reconhecer. E antes que o espectador consiga entender a imagem, o vídeo acaba. A aparição dura tão pouco que qualquer conclusão fica arriscada. Mesmo assim, dá para entender a reação de Andy. Se ele realmente viu aquilo ao vivo, interromper a gravação talvez tenha sido o movimento mais natural. Nos comentários, as teorias se dividiram. Algumas pessoas dizem que poderia ser uma criatura desconhecida emergindo da água. Outras acreditam que a resposta pode ser bem mais simples. Talvez um animal. Talvez um objeto. Talvez apenas uma cena montada para parecer assustadora. O problema
é que o vídeo não entrega tempo suficiente para confirmar nada. E é justamente isso que prende a atenção. Felizmente, Andy saiu dali sem ferimentos, já que depois conseguiu publicar o registro no TikTok. Então, o que apareceu na água naquele dia? Era algo desconhecido? Ou existe uma explicação comum? Deixe sua teoria nos comentários. Uma usuária do TikTok chamada Sinestia publicou uma gravação feita dentro da própria casa, depois de perceber algo estranho acontecendo no local. O vídeo começa de forma silenciosa. Ela caminha pelos cômodos com o celular na mão, tentando não fazer barulho, como se estivesse seguindo alguma coisa. E poucos segundos depois, dá para entender o motivo. Sons incomuns começam a ser ouvidos dentro da residência. São ruídos soltos, difíceis de identificar, mas claros o suficiente para fazer ela continuar procurando. Então, Sinestia segue o som pela casa. Vai se aproximando aos poucos, até perceber que ele parece vir do banheiro. Quando se aproxima da entrada, algo chama sua atenção. A cortina do box está balançando sozinha e os barulhos continuam. Naquele momento, a impressão é de que algo poderia estar atrás da cortina, escondido dentro do box. Então, ela se aproxima, toma coragem e puxa rapidamente. Mas quando a câmera mostra o espaço lá dentro, não existe ninguém. Nada aparece. A cena não precisa de um grande susto para incomodar. O desconforto vem da simplicidade. Sons dentro de casa, uma cortina se mexendo e um banheiro vazio. Claro, pode haver uma causa comum para tudo. Talvez corrente de ar. Talvez algum detalhe que o vídeo não mostrou. Mas sem ver o restante do local e sem saber o que ocorreu depois, não dá para concluir nada. Seja qual for a origem daquele movimento, dá para entender por que ela resolveu filmar. Então, o que havia naquele banheiro? Algo sobrenatural? Ou apenas uma explicação simples? Deixe sua teoria nos comentários. Passar a noite na casa dos avós normalmente é uma experiência tranquila, cercada de boas lembranças. Mas, para a usuária do TikTok Sophie Collins, uma noite em especial acabou se tornando algo que ela provavelmente preferiria esquecer. Sophie publicou um vídeo mostrando que estava deitada na cama, tentando pegar no sono. Foi então que percebeu algo na porta do quarto. Espiando pela pequena abertura da porta, estava sua avó, em silêncio, apenas olhando fixamente para dentro do quarto. O mais inquietante é que mesmo depois de Sophie apontar o celular diretamente para a porta, sua avó não reage. Ela não vai embora, não diz uma palavra, apenas continua parada, observando. É, sem dúvida, uma gravação bastante desconfortável. Mas, apenas com esse vídeo, é impossível saber o motivo do comportamento da avó. Diferente da maioria dos casos desta lista, não existe um motivo real para concluir que algo sobrenatural esteja acontecendo. Seja qual for a explicação, o vídeo registra apenas um momento extremamente estranho e desconfortável. E você? O que acha que estava acontecendo ali? Será que existe uma explicação completamente inocente para o comportamento da avó? Ou esse vídeo deixa mais perguntas do que respostas? Deixe sua opinião nos comentários. No dia 14 de agosto de 2023, uma usuária do TikTok chamada Mima Javana publicou uma gravação feita à noite, do lado de fora de casa, enquanto estava acompanhada de uma amiga. Durante quase todo o vídeo, nada parece fora do comum. As duas conversam normalmente. A câmera permanece apontada para a rua e o ambiente ao redor parece completamente tranquilo. Mas isso muda em poucos segundos. Por volta do 9º segundo da gravação,
algo aparece atravessando a rua. Malam ini indah sekali, guys. Tapi kalau di sini nggak kelihatan ada bulan sama bintang. Naon itu? A figura surge de repente. É pequena, clara, e passa pelo enquadramento em uma velocidade impressionante. Algumas pessoas acreditam que a gravação possa ter capturado algo paranormal. Nos comentários, a explicação mais aceita é que aquilo não seria uma aparição. Muita gente apontou que parecia uma pessoa passando rápido de bicicleta ou patinete, já que alguns reflexos lembram rodas ou partes metálicas. Outros disseram que poderia ser uma criança usando roupa clara, o que explicaria o movimento rápido e a forma branca atravessando a rua. Ainda assim, o vídeo é curto, escuro e desfocado demais para cravar qualquer coisa. E talvez seja por isso que ele chamou tanta atenção. Porque à primeira vista parece algo impossível. Mas quando você assiste de novo, começa a procurar detalhes que talvez expliquem tudo. Então fica a dúvida. Era algo paranormal atravessando a rua? Ou apenas uma pessoa passando rápido no escuro? Deixe sua teoria nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, vou deixar outro aqui em cima, com filmagens tão assustadoras quanto essas.